Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos no mês da consciência negra e hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de discriminação racial, a luta antirracista e ainda abordar o privilégio branco e o termo colorismo. A nossa convidada é a advogada e pesquisadora Alessandra Devulski, diretora do Instituto Luiz Gama, que atua na defesa das causas populares, com ênfase nas questões sobre os negros, as minorias e os direitos humanos. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vamos participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Carla Soraya, da TV Ceará, Nice Lima, da TV Pernambuco, Irlen Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Wesley Mendonça, da TV Antares, no Piauí. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial não prescreve, assim como o crime de racismo. Na prática, Alessandra, isso muda o quê para quem ainda, infelizmente, sofre esse tipo de situação? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Juraci, mais uma vez, obrigada à TVE Bahia pelo convite, é uma alegria começar a conversa com vocês hoje. Muda bastante coisa porque, infelizmente, a comunidade negra no Brasil não obtém nenhum tipo de facilidade por conta da classe econômica que compõe a ter efetivamente acesso à justiça, né? Infelizmente, de uma maneira bastante crônica, na verdade, nós temos, às vezes, muito receio, né? Não só de comparecer no departamento de polícia, numa delegacia de polícia, de fazer uma denúncia, por conta do tratamento que nós recebemos, na maior parte das vezes, com um certo desprezo, quando precisamos fazer uma denúncia relacionada a qualquer tipo de problema de injúria racial. Portanto, é preciso não só dar tempo, mas é preciso também dar estrutura, né? Viabilizar, vamos dizer assim, o acesso à justiça das pessoas negras no Brasil, quando não só sofrem atos de discriminação racial ou são vítimas de injúria racial, mas de permitir também que elas possam contratar um advogado para que elas tenham, de fato, acesso à justiça com todos os seus fatores de proteção. Portanto, acho que é uma decisão interessante, mas que não pode apagar, vamos dizer assim, todos os problemas estruturais que nós temos de acesso à justiça no seu todo, né? Então, muito embora seja interessante, a gente precisa parar para pensar que, mesmo que efetivamente nós tenhamos mais tempo para ter esse acesso, é preciso melhorar qualitativamente a maneira pela qual nós podemos ou não requerer do judiciário uma resposta. Tá certo, Alessandra, obrigado. E nós seguimos com o Giro Nordeste. Quero chamar agora Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, colegas de bancada, todo o público que nos acompanha e o meu cumprimento especial à Alessandra, nossa convidada de hoje. Alessandra, hoje é o dia da favela aqui no Brasil, né? A CUFA e outras entidades estão chamando a atenção para esse dia. A primeira vez que se falou de favela foi em 1900 e depois da chamada abolição dos escravos, depois da proclamação da República, lá no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, foi o primeiro local onde se chamou a comunidade de favela. Hoje se mudou de nome, muita gente não gosta de chamar de favela, ou não quer chamar de favela, chama de comunidade, mas a mudança de nome não mudou também outras coisas, porque favela acabou virando sinônimo de violência, de marginalidade, de falta de cuidados, porque não tem saneamento, são pessoas que não têm muitos recursos, que a fome é o lugar. Quem mora na favela tem muita fome. Então, assim, a gente vive num local onde 17 milhões de pessoas moram nas favelas e essas favelas são locais marginalizados. Estamos aí também com um tipo de preconceito, que quem mora em favela é preto, pobre e marginal. São 17 milhões de pessoas que estão fadados aí a viver
hierarquizados dessa forma por conta da cor da pele e do local onde moram? Eu acho que é tão importante, sabe, Carla, o que você acabou de levantar, porque 17 milhões de pessoas vivendo estruturalmente em comunidades, favelizadas ou não, mas em comunidades de pessoas que só querem lutar pela sua sobrevivência e para ter um espaço de oportunidade dentro da sociedade, é muita gente. É gente demais. E a grande questão aí é que a ideia de bairros periféricos e de favelas, de uma forma geral, revela que o Estado faz escolhas de saneamento básico, de urbanização, de segurança pública, em detrimento de determinadas comunidades que têm uma composição etnodemográfica que nos indica que esses espaços, vamos dizer, marginalizados das cidades, são espaços ocupados de uma forma majoritária por pessoas negras. Então, eu acho que dentro da ideia de composição demográfica da cidade, da maneira pela qual nós violentamos uma segunda, uma terceira, uma quarta vez o corpo negro, não só na maneira pela qual o Estado muitas vezes deixa de dar serviços públicos de qualidade, mas também quando ele empurra determinadas comunidades a viver em locais muito bem determinados das regiões urbanas, e para essas regiões urbanas, o Estado, quando não é absolutamente ausente, ele só comparece por meio da violência bruta, né? Por meio de um tipo de necropolítica que nos indica efetivamente números aterrorizantes do genocídio da juventude negra e, obviamente, de um desprezo, vamos dizer assim, pela segurança das famílias negras que moram nesses locais. Então, eu acho que a ideia de favela, ela tem toda a conotação negativa da violência, por conta, inclusive, é triste, é aterrorizador saber que muitas pessoas no mundo conhecem, por exemplo, o Brasil por meio do nosso cinema, mas com uma ideia absolutamente estereotipada, seja via filmes como Cidade de Deus, ou via filmes que vão indicar efetivamente que esses espaços são espaços de uma violência crônica, mas que infelizmente às vezes não conseguem, o cinema também não consegue indicar tudo aquilo que é criativo, inovador, construtor o que a gente chama, né, em francês é l'entraide, mas de uma ajuda comunitária que se constrói não via Estado, mas de uma auto-organização que indica uma maturidade muito grande da comunidade, que percebe que ela precisa se autonomizar para poder sobreviver à violência do Estado. Então, muito embora exista muita violência e muitas coisas, muitas ações, muitas intervenções da necropolítica nesses espaços, a gente percebe justamente nas comunidades periféricas o que há de mais inovador na compreensão dos nossos problemas estruturais da sociedade, das respostas que nós criamos, às vezes, com quase ou com nenhum tipo de ajuda do Estado. E a CUFA é um grande exemplo desse tipo de autonomização e desse tipo de criação via comunidade de soluções estruturais para os nossos problemas estruturais. É uma população marginalizada que vive muitos problemas, inclusive o Atlas da Violência aponta que a população negra tem mais de 2 vezes a chance de morrer pela violência do que os brancos. São os que mais morrem e são também os que mais matam. Alessandra, muito obrigado. É a vez agora de Nice Lima, da TV Pernambuco, fazer a pergunta à advogada e pesquisadora Alessandra Devulski. Olá, Juraci, colegas de bancada, também meus cumprimentos ao público que nos acompanha, a nossa convidada dessa noite. A minha pergunta vai no sentido de falar um pouco sobre, claro, racismo, colorismo, discriminação racial, e por conta disso, né, nós sabemos que nós negros, a nossa população negra, tende a buscar, muitas vezes, se parecer, né, se camuflar. E aí, minha pergunta é nesse sentido, de que forma essa camuflagem, pessoas negras buscando se parecer, né, se assemelhar a pessoas brancas, passam a ideia de falsa proteção? Na verdade, de que forma isso, na verdade, configura uma cilada? Quais são esses efeitos mais nocivos do colorismo na nossa sociedade?
Eu sempre, muito obrigada pela pergunta, Anice, para poder, inclusive, falar um pouco do meu livro, que é o livro Colorismo, da editora Jondaíra. Mas a questão do colorismo, ela alberga, ela vai tentar apresentar, vamos dizer assim, para uma sociedade dita mestiça, como é o caso do Brasil, uma sociedade profundamente negra, de profundas raízes africanas, a ideia, vamos dizer assim, do colorismo não é uma ideia que vem culpabilizar ou julgar, vamos dizer assim, mulheres negras ou homens negros por conta, às vezes, de estratégias de sobrevivência dentro de uma sociedade que é extremamente racista e violenta com tudo aquilo que é associado à negritude, com tudo aquilo que é associado à nossa cultura africana, negra no Brasil. Eu acho que o mais importante de perceber, como você disse, as ciladas que existem, obviamente, não só no campo da estética, como também no campo discursivo, né, no fato de que, às vezes, nós citamos poucos trabalhos de mulheres negras, de intelectuais negras, nós lemos muito pouco mulheres negras escritoras, nós desprezamos historicamente grandes autoras e artistas negras e negros por conta do racismo estruturante, vamos dizer assim, não só dos nossos afetos, mas também da construção das nossas zonas de interesse. Então, não é só um aparato, vamos dizer assim, inconsciente, né? Um viés inconsciente. O racismo, ele penetra na construção da nossa visão, da nossa leitura da sociedade. Portanto, o fato de haver um apagamento, vamos dizer assim, um escamoteamento das nossas heranças, dos nossos traços negros, eles correspondem, infelizmente, a uma resposta, a uma reação a essa violência. Portanto, permitir que as pessoas no Brasil e no mundo sejam livres para serem quem elas são, de poderem mostrar para o mundo a sua negritude com orgulho e serem capazes de contribuir para a sociedade a partir do lugar que elas ocupam na sociedade, é fazer uma crítica direta à maneira pela qual a economia política do Brasil ela é organizada. Então, a gente costuma muito falar sobre a questão, por exemplo, obviamente, ligada à ideia do colorismo, que é a ideia de hierarquizar as pessoas de acordo com o seu tom de pele. Portanto, quanto mais escuro for o tom de pele da pessoa negra, quanto mais traços fenotípicos ela vai ter que são associados a africanidade, mais dificuldade ela vai ter de acesso a um posto de trabalho com uma remuneração mais interessante, com condições dignas do exercício da sua profissão. Ela vai ter, quanto mais escura for a cor da sua pele, ela vai ter menos chance, por exemplo, de promoção dentro de uma estrutura organizacional, seja ela pública, seja ela privada. Portanto, essas estruturas, elas são sintomas. Elas não são o problema na sua substância. Elas representam uma estrutura da economia política que determina um privilégio para pessoas associadas que têm traços de europeanidade visíveis, em detrimento daqueles e daquelas que carregam a sua africanidade no seu corpo, no seu falar e na sua cultura. Portanto, falar de colorismo é denunciar as estruturas da nossa economia política que permitem que essas pessoas sejam historicamente desprezadas, descartadas, discriminadas nos processos de repartição do poder da sociedade. Portanto, falar de colorismo, explicar aquilo que o colorismo é para mulheres negras, por exemplo, no campo da estética, no campo do afeto, é também explicar como é que a sociedade brasileira é organizada, por exemplo, para explorar o trabalho de mulheres negras de pele escura em trabalhos domésticos que não são regulamentados pelo direito como outras profissões são e que são extremamente pouco valorizados da nossa sociedade. E vamos girar, temos muitos assuntos para conversar com a advogada Alessandra Devuski, diretora do Instituto Luiz Gama. Quero chamar agora Irlen Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Olá, Juraci, meus cumprimentos aos colegas, a todo mundo que está assistindo e a Alessandra. Bom, as redes sociais estão trazendo um espaço para novos criadores e conteúdos. Apesar de estarmos vendo pessoas negras mais presentes nas telas,
o que parece é que, mesmo assim, elas precisam seguir um padrão estético. Com cada vez mais pessoas, né, se espelhando em figuras públicas para entender a sua própria identidade, esse padrão estético das redes sociais se torna prejudicial nesse processo? Eu acho que a ideia de padrão já é uma ideia equivocada, já é uma ideia que corresponde historicamente a parâmetros racialistas e, obviamente, racistas, que colocam mulheres negras, especialmente, em locais de pouco poder, ou às vezes de muita exposição, mas de uma exposição que objetifica, uma exposição que leva ao estereótipo da mulher negra como se ela só fosse ou só pudesse exercer determinados papéis na sociedade, papéis erotizantes, papéis ultrassexualizantes ou às vezes papéis de subalternidade. Então eu acho que a própria ideia, né, a rede social, o cérebro humano, ele funciona por meio de padrões e por meio de parâmetros. Quanto mais situações de vulnerabilidade nós vemos, por exemplo, famílias negras, e é também dessa forma que os nossos vieses racistas são construídos na nossa consciência, né? O fato de que a gente cresce vendo pessoas brancas exercendo papéis de poder e pessoas negras sistematicamente ocupando papéis de subalternidade, isso constrói não só na nossa visão do mundo, mas no inconsciente coletivo, que existem lugares pré-determinados para pessoas que têm uma determinada aparência ou uma determinada adesão a uma comunidade e outras não. Então, a ideia de padrão estético é uma ideia que existe na sociedade e ela é refletida de maneira inexorável nas redes sociais. A grande questão das redes sociais é a violência pela qual, às vezes, isso é esfregado na cara das pessoas, porque uma das coisas mais violentas, vamos dizer assim, que existem hoje, além do contato humano, vamos dizer assim, é a violência a violência discursiva e simbólica que nós vemos nas redes sociais. Então, existe o apagamento do trabalho de mulheres negras muito competentes que basicamente não tem nenhum tipo de exposição, e nós sabemos hoje que as redes sociais são fontes de renda importantes, né, constituem renda para muitas mulheres. Portanto, a ideia, né, que é uma ideia racista, de hierarquização racial, oriunda, tributária da nossa ideia de superioridade branca, é uma ideia que vai relegar, que vai associar qualidades como a competência, a beleza, o afeto, aqueles que representam os valores da europeanidade. Portanto, para um homem negro e para uma mulher negra, ter o seu trabalho valorizado, não só no mundo real, mas também nas redes sociais, significa transpor não só a barreira da qualidade do trabalho, mas transpor também a barreira do racismo que existe em cada um de nós. Todos nós, sem exceção, fomos sociabilizados em um ambiente racista. Portanto, é mais do que natural que nós tenhamos a tendência de reproduzir uma leitura racializante da realidade. O que obviamente nos salva é a compreensão estrutural, histórica de como essas relações se formam, para que a gente possa se libertar disso e poder ver as coisas como elas são e poder enxergar, inclusive, o trabalho das pessoas pelo viés, pela sua natureza, por aquilo que efetivamente o trabalho é. Exatamente, é uma desconstrução diária. Alessandra, obrigado mais uma vez. A hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos à participação de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, colegas de bancada aqui do Nordeste, de parte do Sudeste. Alessandra, seja muito bem-vinda a essa bancada, conversar com a gente. Alessandra, o Brasil é um país muito negro, né? Um país de maioria negra, obviamente, né? E essa sua discussão sobre colorismo traz isso à tona de uma forma muito interessante. Mas ser negro não é autodeclarativo, né? Tanto é que as bancas de heteroidentificação estão aí para evitar exatamente que brancos tomem as vagas dos negros nas universidades. Algumas pessoas não se entendem brancas, mas também
não se sentem no direito de se reconhecerem negras. Né? Como que se lida com isso? E essa é mais uma consequência desse colorismo que você tão bem explica? Obrigada, Paiva. Eu acredito que compreender, vamos dizer assim, a questão do nosso lugar na sociedade, de nos auto-identificar racialmente, ela depende muito pouco, sabe, Paiva, daquilo que nós entendemos que nós somos, e ela é basicamente determinada, vamos dizer assim, pelo olhar do outro. Então, ser negro no Brasil e no mundo não depende de uma decisão, não é um ato volitivo, não é um ato subjetivo ou individual, é algo dado socialmente. Portanto, quem é lido pela sociedade como negro e como negra, percebe isso de uma forma muito natural e é engraçado porque muitas das pessoas, às vezes, com um fenótipo muito visível, né, associado à africanidade, mas que não se determinavam, não se nominavam como negros, num primeiro momento da conversa vão dizer, não, mas meu pai é branco, minha mãe é negra, mas eu nunca sofri preconceito, e às vezes com 5, 10 minutos de entrevista, e isso aconteceu muito durante o processo de escrita do livro, né, e da pesquisa, com 5, 10 minutos de conversa, a gente começa a perceber 1, 2, 3, 4 eventos claramente discriminatórios por conta do fenótipo associado à africanidade que a pessoa tem, mas que ela não associa aquilo, porque de fato é muito duro às vezes perceber que às vezes mesmo dentro do seu próprio seio familiar, existe uma distinção de afeto, existe uma distinção de compreensão do seu lugar no seio familiar por conta do seu pertencimento racial. Portanto, a questão da declaração racial, ela reflete aquilo que a sociedade lê no indivíduo, e ela não é feita de uma forma individual, até porque a ideia de relação racial que nós estabelecemos com o outro, ela depende do olhar do outro, ela não pode ser feita de maneira individual, ela é sempre feita de uma maneira coletiva, de uma maneira social. E é preciso sempre ter o cuidado, vamos dizer assim, de separar a questão da fraude do fato de ser inviável a autodeclaração. Porque, veja, fraudes existem em todo e qualquer direito que é atribuído a alguém. Né? Nós temos fraude no campo fiscal, nós temos fraudes no campo das políticas públicas, nós temos fraudes no campo, por exemplo, da exploração do meio ambiente. E nós temos também, obviamente, fraudes dentro dos sistemas de cota. O fato de haver fraudes não inviabiliza ou não deslegitimiza, vamos dizer assim, a ideia de cotas, porque ela funciona. Né? Nós temos diversas pesquisas que indicam claramente o quanto é importante, não só para o indivíduo que não teria acesso à universidade pública de qualidade ou de ingresso no serviço público, por exemplo, se não fosse por meio das cotas. Só que existe também um benefício intrínseco importantíssimo para a sociedade, de poder contar, por exemplo, dentro do ambiente universitário, dentro do ambiente da pesquisa, dentro do ambiente profissional, do olhar daqueles que vivenciam certas realidades que não são vistas, né, às vezes, ou que simplesmente fazem parte dos pontos cegos, vamos dizer assim, daqueles que não são racializados pela sociedade. E isso é muito importante, por exemplo, quando a gente fala de pesquisa científica, porque a gente precisa da perspectiva, vamos dizer, da inteireza da situação. E quando nós temos, por exemplo, só pesquisadores de um determinado, de uma determinada classe social, de um determinado gênero, que só sejam homens, ou de uma determinada raça, a gente está restringindo a interpretação de determinados fenômenos a uma só visão, quando nós poderíamos alargar e enriquecer com outras interpretações por conta de outras vivências e outros espaços ocupados por essas pessoas na sociedade. E o mesmo se dá também no campo profissional. Portanto, a declaração, ela, obviamente, ela está sujeita à fraude, ela pode existir potencialmente, a gente precisa instituir mecanismos para combatê-la, como existe em toda e qualquer política pública que alberga direitos,
mas a gente também precisa permitir, vamos dizer assim, que as pessoas, de uma forma geral, possam também, com a leitura, com a vivência, com a abertura que nós temos hoje para falar das questões raciais, uma abertura que não existia há alguns anos. É preciso lembrar que, por exemplo, durante a ditadura militar, falar de racismo no Brasil era algo que era não só muito mal visto no espaço público, como em algumas circunstâncias, inclusive criminalizado, né? Exercer e demonstrar traços ou vivências da sua cultura de origem africana podia, inclusive, levar alguém à prisão, como aconteceu com a capoeira, como acontece, infelizmente, aconteceu há pouquíssimo tempo com as religiões de matriz africana. Portanto, a gente precisa permitir que a autodeclaração seja feita, porque é importante que as pessoas tenham um espaço para fazê-la, mas é preciso absolutamente combater a fraude, para que a gente também não permita que pessoas que jamais seriam lidas como negras na sociedade e que sabem que não são lidas como negras na sociedade, que elas tenham acesso a um direito que foi duramente conquistado pela comunidade negra no Brasil. Obrigado, Alessandra. Chegamos à metade do Giro Nordeste de hoje. Ainda temos a participação de 3 estados, fora a sua aí que nos acompanha. Só enviar sua pergunta nas nossas redes sociais. Utilize a hashtag Giro Nordeste. E temos mais perguntas para a advogada Alessandra Devuski. Agora é o momento de falar com Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Olá, Juraci, colegas de bancada, cumprimentos para a entrevistada do dia. Eu fico imaginando a mente de quem pesquisa, né? Uma mente em ebulição. Então, o que esperar do seu trabalho de pesquisa atual? O que é que vem por aí? Eu acho que obrigada pela pergunta, Clóvis, mas eu acho que vocês, jornalistas, sabem melhor do que eu o que é ter uma mente em ebulição, porque a gente precisa efetivamente estar com as antenas ligadas em absolutamente tudo que acontece. E é muito devastador, vamos dizer assim, para a nossa psique, sobretudo quando a gente vive tempos como os que nós vivemos hoje, onde cada dia é um baile, para dizer a menor das coisas, né? Mas eu acredito que a pesquisa que eu fiz, a última pesquisa que eu fiz a respeito da questão do colorismo, é algo que me abriu uma vertente, vamos dizer assim, que para mim estava inclusive psicanaliticamente muito guardada, escondida, vamos dizer assim, que é o de explicar melhor como é que a Constituição de determinadas políticas públicas no Brasil, como a nossa concepção de economia política no Brasil, ela é feita na absoluta ausência de uma interpretação, de uma leitura daqueles e daquelas que estão colocados à parte da sociedade, daqueles que são apartados, vamos dizer assim, das esferas de poder. Então, eu acho que uma das coisas que me interessam efetivamente a partir de agora obviamente que a ideia de colorismo é algo que eu ainda quero aprofundar, mas é, sobretudo, compreender como é que numa sociedade com esse grau, vamos dizer assim, de mestiçagem, de uma mestiçagem fundada em atos de violência, né? Não é algo que foi feito de uma maneira romântica, é algo que foi feito de uma maneira extremamente aviltante do corpo da mulher negra, mas como é que a gente pode reorganizar, vamos dizer assim, a sociedade em uma composição que seja efetivamente democrática, né? A gente fala, obviamente, no meu livro, Colorismo, eu falo muito da questão da mulher negra, mas inclusive da questão do corpo indígena, da mulher indígena, né? Que é algo que às vezes é absolutamente apagado, né? Da nossa concepção, vamos dizer assim, daquilo que é a sociedade brasileira. Os indígenas têm uma contribuição imensa para a sociedade, são comunidades com um saber secular que é importante, inclusive dentro das nossas estratégias políticas, né, de como combater determinadas vertentes pouco democráticas, de vieses fascistas, ou às vezes de simples combates de resistência pela nossa existência
dentro da sociedade. Então, eu acho que um novo campo, vamos dizer assim, que eu gostaria de aprofundar mais a partir do próximo ano, é efetivamente compreender de que modo a gente precisa permitir que esses grupos silenciados historicamente ocupem os locais de poder, não porque por piedade ou porque a gente precisa, por uma questão moral, não tem nada a ver com isso. É efetivamente em termos qualitativos, nos falta essa visão. E é por isso que, às vezes, políticas públicas feitas em Brasília com uma canetada são absolutamente ineficazes, né? Nos rincões do Brasil, seja no interior de Mato Grosso, em Diamantina, por exemplo, de onde eu venho, onde eu nasci, ou, por exemplo, no interior da Paraíba, no interior de Pernambuco. São esses aspectos, vamos dizer assim, da pesquisa que me interessam mais hoje, de fato permitir que as vozes e as leituras do mundo que foram absolutamente apartadas possam aparecer, porque elas não só são interessantes na dimensão científica, mas porque elas nos apresentam pontos de vista, perspectivas e leituras que são transformadoras da sociedade. E o que a gente precisa hoje, Clóvis, é de transformação. O status quo é aterrorizante e a gente precisa permitir que toda e qualquer pessoa, instrumento, comunidade que possa nos abrir caminhos de transformação do mundo, que essas pessoas tenham acesso a esses espaços de poder, a esses espaços decisionais. Obrigado mais uma vez, Alessandra, e vamos girar e seguir agora para falar com Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Muito bem, olá a todos, essa bancada arretada com esse olhar nordestino, é sempre um prazer estar aqui. Alessandra, eu li uma entrevista sua, alguma coisa do UOL talvez, que você disse o seguinte, eu vou ler um trechinho que você falou, discutir colorismo nos permite perceber que nossa luta é a mesma e que não consigo me libertar como mulher negra de pele clara se eu não estiver lutando na mesma trincheira com minha irmã de pele escura. Aí eu lembrei desse livro aqui da Audre Lorde, né, que é Sou Sua Irmã. Né, esse livro que eu li ano passado e está aqui do lado, aqui para sempre me fazer referências quando a gente discute esses assuntos. A minha pergunta é o seguinte, a Audre Lorde, já ali no final dos 70, início dos 80, ela já falava da necessidade de uma unidade, né, a questão da mulher negra, da mulher lésbica, uma unidade, ela discutia essa fragmentação. E é sobre isso que eu quero perguntar para você. Você falou ainda agora de fraude na questão da cota e deu vários exemplos de fraude. Eu lembro da tentativa de fraude da história, estão tentando fraudar a história. Não é nova versão, não, é fraude mesmo. Então, eu queria saber de você como é que você vê bandeiras que devem ser permanentes, são necessárias e permanentes, mas como é que você vê esse universo da internet, que é da natureza dele extremamente pulverizada? Então, como é que você vê a unidade dessas bandeiras e dessa discussão num ambiente que tende a pulverizar cada vez mais? Como é que você enxerga esse enfrentamento justamente para não calar, não fraudar a história, quer dizer, conscientizar cada vez mais? Como é que você pensa isso? Marcos, primeira coisa, você está muito bem acompanhado com a Audre Lorde, então continue assim, isso aí é uma boa companhia para manter sempre do lado. Mas, para responder a tua pergunta, eu acho que eu preciso começar do fim para ir para o começo, que é o fato da questão do poder, né? Quando a gente fala da questão da fragmentação, que também me preocupa, eu não posso esconder, a gente precisa se lembrar que quando a gente fragmenta as nossas lutas, o poder tem a tendência de se concentrar, né? Se existe uma tendência universalizante dentro do capitalismo, é a da acumulação. Essa é a tendência. Então, a gente acumula capital, a gente acumula poder e a gente cria estruturas e estratégias políticas, legais inclusive, de manter o poder restrito a determinados grupos econômicos, a determinadas parcerias políticas, em detrimento de uma grande maioria da população que sequer pode sonhar em arranhar certas esferas de poder. Então, eu acho que dentro dessa ideia de que o poder
ele se concentra, a gente não pode achar que nós vamos conseguir, vamos dizer assim, sem uma ideia muito clara de interseccionalidade das nossas lutas, de que nós possamos fazer frente a um poder extremamente organizado e que tem uma natureza de concentração e de acumulação. Isso sendo dito, eu devo aqui fazer alusão, é uma alegoria que eu gosto muito, que é uma alegoria que é muito utilizada aqui em Montreal, mas que pode ser usada facilmente no Brasil, porque aqui eles falam do déblayage da neige, né? Quando eles vão, é uma alegoria a respeito do acesso, vamos dizer assim, aos aparelhos municipais, né? E tem um rapaz que está de cadeira de rodas na frente de um edifício municipal e um grupo de pessoas que querem entrar dentro do edifício municipal. Então, pessoas que, obviamente, têm toda a sua mobilidade integrada, né, na sua inteireza, e a pessoa que está ali utilizando um cadeirante, né, que usa a cadeira de rodas. E a pessoa que tem mobilidade reduzida pede, então, porque está cheio de neve, né? Pede, olha, por favor, retire a neve da rampa para eu poder subir e acessar. Tá frio, né? Aqui faz menos 20, menos 40, não é engraçado. Então, me deixa entrar primeiro, antes do grupo de 10, 15, 20 pessoas. E a resposta do funcionário é, não vou fazer, porque você é uma pessoa, e o outro grupo é um grupo muito mais numeroso. Portanto, eu vou primeiro tirar a neve da escada para que os outros subam, e aí depois eu tiro a neve da rampa e você sobe. Quando a gente olha esse exemplo, parece um absurdo, né? Porque, obviamente, que a lógica nos diz, meu Deus do céu, é tão mais fácil dar acesso àquele que tem mais vulnerabilidade, tirando a neve da rampa, permitindo que a pessoa que usa a cadeira de rodas suba, porque a partir da rampa, os outros que andam também vão subir, porque eles não têm dificuldade de ter acesso à rampa. É o rapaz que está usando a cadeira de rodas que não consegue usar as escadas. E essa é uma associação, essa é uma alegoria que a gente deve usar em todos os nossos discursos, vamos dizer assim, de acessibilidade, quando a gente pensa na questão da fragmentação identitária. Porque quando eu luto por aquele que está na base da pirâmide social, e infelizmente a base da pirâmide social no Brasil, aqueles que detêm, e são aquelas que detêm os menores salários, as condições mais precárias de exercício da sua profissão, de exercício do seu trabalho, as mais indignas condições de trabalho, aquelas que vivem uma situação de vulnerabilidade, inclusive urbana, que tem pouco acesso ao transporte, são mulheres negras. E essas mulheres negras, quando eu faço a concepção de políticas públicas e a própria ideia da política, quando ela se estrutura a alçar essa mulher negra que está na base da pirâmide a ter acesso às estruturas do Estado, básicas, educação, saúde, segurança pública, eu estou alçando também aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade paralela. Então, a ideia de fragmentação, que algumas pessoas vão falar, fragmentação identitarista, é claro que se a gente começa a compartimentalizar, vamos dizer assim, as lutas políticas, só existe um perdedor e somos nós, os vulnerabilizados, aqueles que são assalariados. Só que a gente precisa pensar que, ao conceber que as nossas estratégias políticas, elas devem olhar para aquele que é o mais vulnerabilizado, eu não excluo aqueles que estão nas lutas em paralelo. Portanto, quando eu viso aquele que está na base da pirâmide, eu levo junto com ele os outros que também estão na luta pelo espaço de poder, pelo simples acesso a condições dignas de trabalho. Obrigado mais uma vez, Alessandra. E nós seguimos com o Giro. Temos ainda um estado para participar, fora a sua, aí de casa, que nos acompanha. E vamos à participação de Wesley Mendonça, da TV Antares, no Piauí. Faça sua estreia aqui no Giro Nordeste. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juraci. Olá. Quero também cumprimentar a nossa convidada, a Alessandra, e aos companheiros de bancada. Você falou agora há pouco sobre alguns setores
educação, política, e eu quero entrar nesse campo da educação. Como o colorismo ele pode afetar ou até mesmo fragilizar o desenvolvimento da identidade negra em crianças e adolescentes no âmbito escolar. Nós sabemos que a cultura brasileira ela é diversificada, é rica, mas a educação aplicada nas escolas não reproduz tanto essa diversidade cultural. Aí eu também aproveito para perguntar como podemos trabalhar essa problemática, uma vez que estamos falando aí de pessoas que estão em formação e desenvolvimento social, físico e mental. Eu acho que se existe uma contribuição, Wesley, que eu gostaria de dar com o livro e com a pesquisa que foi feita, é a ideia de desvencilhar, vamos dizer assim, essa romantização da miscigenação no Brasil. O racismo no Brasil, ele tem uma natureza tão violenta que ele viola, vamos dizer assim, a possibilidade que pessoas negras de pele clara, por exemplo, possam viver a sua negritude sem temor de perderem oportunidades ou ocasiões de pesquisa, de trabalho, ou mesmo de construção de redes afetivas. E no sistema escolar, eu acho que isso é ainda mais violento, vamos dizer assim, porque a criança e o adolescente, eles estão justamente nessa construção da sua identidade. As primeiras vezes nas quais eu sofri uma injúria racial foi dentro do sistema escolar, ainda no primário, porque é ali, naquele ambiente escolar, geralmente, quando isso não acontece no ambiente familiar, no qual a sua identidade social ela é construída a partir do lugar que você ocupa, né, dentro daquele espaço físico, dentro do espaço urbano da cidade, dentro do seu estado. E eu acredito que o fato da gente não discutir a questão racial no Brasil durante tantos anos permitiu que as pessoas avançassem, vamos dizer assim, numa concepção de não falar do racismo como se ele tivesse essa existência violenta com os assassinatos, as execuções que existem nas favelas e nas ruas, mas que quando a gente, né, nós estamos numa conversa, vamos dizer assim, dentro do âmbito escolar, é como se toda aquela violência se apagasse, não existisse, e que nós pudéssemos falar, por exemplo, sobre o processo de colonização, né, dentro de uma aula de história do Brasil, e não explicar, por exemplo, a necessidade ou de não valorizar, vamos dizer assim, toda a história dos quilombolas na resistência contra o processo de escravização. Então, a ideia, efetivamente, de abrir a conversa sobre o colorismo é de dizer que nesses 56% da população brasileira que são negros, eu tenho a maior parte dessas pessoas são pessoas que têm alguma associação a algum traço de europeanidade. São pessoas que, segundo o IBGE, são consideradas pardas, mas que são, ao fim e ao cabo, pessoas negras de pele clara ou pessoas indígenas. Então, o fato de que a violência pela qual nós estabelecemos a nossa relação com o corpo negro, com o símbolo negro, com a identidade negra, ela vem do fato de que nós simplesmente recusamos, vamos dizer assim, durante décadas, explicar, por exemplo, para as crianças o que significa, efetivamente, o seu pertencimento racial. Portanto, as crianças aprendem, desde da mais tenra idade dentro do sistema escolar, a recusar a sua identidade negra para poder sobreviver à violência que é o ambiente escolar para pessoas negras. E a gente fala muito pouco disso, da quantidade de traumas e da quantidade de violências que são exercidas, e às vezes não são só dentro da comunidade estudantil, ela vem às vezes da direção da escola, ela vem às vezes do professor ou da professora que não tem uma formação adequada para, por exemplo, lidar com uma questão de discriminação, de injúria racial dentro da sala de aula, que vai dizer isso é problema de criança, né? Isso aí eu não posso intervir porque eu não posso tomar partido na briga entre as crianças. Não é briga.
Isso é reflexo do racismo da nossa sociedade. É um momento de educação, é um momento de intervir e de apresentar conteúdo escolar para perceber por que aquela injúria racial foi dita naquele ambiente escolar. Mas para que a gente possa estar preparado para essa conversa, a gente precisa formar esses professores, a gente precisa permitir que os aparelhos escolares tenham material didático, estrutura e formação dos seus professores para enfrentar esse problema, que é um problema estruturante da nossa sociedade e que, obviamente, aparece também dentro do sistema escolar. Obrigado mais uma vez, Alessandra. E agora é hora da participação do público do Giro Nordeste. O Roberto Vieira está assistindo pelo Facebook e enviou a seguinte pergunta: como lidar com o discurso de que no Brasil não há preconceito racial e sim social? Porque eu acho essa pergunta tão interessante, muito obrigada. Por que a gente pensa, vamos dizer assim, que a ascensão social ela nos libera, ela nos salva, vamos dizer assim, da discriminação? Porque a gente sabe que a ascensão social, ela nos permite viver em um bairro mais seguro, ela nos permite frequentar escolas e universidades que são de difícil acesso para pessoas que não têm recursos financeiros, porque ela permite que nós tenhamos acesso a materiais, a bens que as pessoas associam ao sucesso, à inteligência e à competência, e isso é muito natural que aconteça. O problema é que a ideia de racismo, ela não é uma ideia biológica, né? Nós sabemos, por meio da ciência, que não existe biologicamente nenhum tipo de diferença genética, né? Muito embora a gente tenha tido cadeiras de pesquisa na Europa durante todo o século XVII e XVIII para tentar encontrar uma possibilidade de traço biológico que pudesse comprovar uma suposta inferioridade de pessoas negras ou de pessoas africanas ou de pessoas de origem indígena, como se essas pessoas tentar encontrar, vamos dizer assim, a prova dessa inferioridade biológica, ela nunca foi encontrada porque ela não existe. Mas a ideia de racismo é uma ideia política, é uma ideia cultural. A gente constrói a ideia de raça, sobretudo como é que eu posso dizer, na idade moderna, vamos dizer assim, ou na modernidade, por conta dos processos coloniais. Eu preciso ter um discurso científico que justificasse a razão pela qual certos povos dominam e outros podem ser considerados coisa, serem apropriados pelo outro, né? Portanto, a ideia de racializar as pessoas nada mais é do que um discurso político e científico para dominação, para exploração da mão de obra, para obter lucro com o corpo dessas pessoas, com a venda dessas pessoas, com a subjugação total dessas pessoas, para poder, no caso dos indígenas, ocupar o seu território sem nenhum tipo de problema ou necessidade de justificação perante uma corte internacional, por exemplo. Ocorre que, dentro dessas narrativas, vamos dizer assim, o corpo negro, o corpo indígena, que são, como é que eu posso dizer, corpos que são racializados, essas pessoas, elas têm uma construção, vamos dizer assim, identitária, que, como eu disse, depende do olhar do outro. E eu não posso, dentro da minha atividade política, dentro da minha concepção cívica, da minha atividade cidadã, vamos dizer assim, dentro da minha sociedade, estabelecer uma relação com o outro que não considere o meu lugar nesse espaço de poder, de repartição e de luta, efetivamente, pelo poder. Então,
o que eu acho que é aterrorizante, vamos dizer assim, na concepção, vamos dizer assim, do colorismo como uma ideia ou uma ideologia, sobretudo, que poderia fragmentar ou que poderia criar um problema, vamos dizer assim, no acesso ao poder, é que nós não podemos, se nós queremos ocupar espaços de poder na sociedade, não considerar, vamos dizer assim, as nossas projeções discriminatórias e racializantes dentro da nossa própria comunidade. Portanto, é preciso, se a gente quer construir, vamos dizer assim, um discurso de emancipação, a gente precisa compreender quais são as estruturas de poder que levam as pessoas e sociedades a racializar os outros e, ao mesmo tempo, como é que nós, dentro da resistência pela nossa sobrevivência, mas também pela resistência para a ocupação dos espaços de poder, como é que a gente pode fazer esse processo de uma maneira democrática, mas de uma maneira que não apague, por exemplo, aqueles que ficam no meio do caminho. E, infelizmente, por conta da ideologia do colorismo, nós damos certas facilidades para aqueles e para aquelas que têm algum elemento, vamos dizer assim, de europeinidade nos seus traços físicos. E isso é algo que, se nós queremos, mais uma vez, lutar pela democracia e lutar, sobretudo pela democracia racial, a gente não pode estabelecer, vamos dizer assim, uma luta emancipatória quando eu tenho um embrião, vamos dizer assim, de uma discriminação interna que é tributária desses processos discriminatórios e racializantes. Obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas e vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a advogada Alessandra Devusc. Alessandra, nosso tempo está bem curtinho, mas dá tempo de mais uma pergunta. Recentemente, uma mulher negra, delegada da Polícia Civil do Ceará, denunciou que um segurança solicitou que ela não entrasse em uma loja da rede Zara em Fortaleza. Nesse tipo de situação, a responsabilidade é do profissional contratado pela empresa ou pela administração que orienta esse tipo de comportamento? Eu acredito que eu li algumas matérias a respeito do que aconteceu, mas eu acho que há algo que é absolutamente irrefutável dentro daquilo que aconteceu, que é o fato de que a empresa tinha conhecimento que a prática ela não era uma prática ocasional, ela era uma prática frequente. E quando essa prática é frequente e que o empregador ele tem consciência, ele está a par, vamos dizer assim, da prática que é atribuída aos seus empregados, vamos dizer assim, ele é responsável. Agora, a questão da terceirização ou não, obviamente, existem toda uma questão de elementos de prova que precisa ser avaliada de acordo com o caso. Eu não vi os autos, não posso me pronunciar com detalhes, mas o que fica muito claro é que as empresas, de uma maneira geral, sempre têm conhecimento da maneira pela qual seus terceirizados ou seus empregados diretos exercem ou executam as suas tarefas de trabalho. E como é que pode? Como é que seria possível, né, uma empresa que tem como objetivo, né, vender algo, né, estabelecer uma relação mercantil com seus clientes, não se importar com a maneira pela qual o seu cliente é tratado? E a questão, a razão pela qual o caso é extremamente delicado é que a gente está claramente usando o estereótipo de que uma pessoa negra é uma pessoa necessariamente pobre, necessariamente sem poder de consumo e que deve ser descartada, retirada do espaço, porque a sua presença é uma presença que pode ser considerada não interessante para as vendas. E a gente está falando de um país com 56% da população negra, ou seja, o racismo ele é tão arraigado, vamos dizer assim, na concepção
das pessoas e, obviamente, de comerciantes, como é na de juízes, como é também na de advogados, de dentistas, de trabalhadores rurais, enfim, da sociedade como um todo, que às vezes a gente pode criar empecilhos para a própria possibilidade de lucro por conta do racismo que nós temos. Então, acho que esse exemplo mostra a que ponto o racismo ele funciona dentro de uma racionalidade própria que é interessante para o capitalismo de uma forma estruturante, porque para o capitalismo é interessante você menosprezar, atribuir qualidades que são negativas, que são que colocam um determinado grupo de trabalhadores como se eles estivessem, como se eles não tivessem todas as competências para exercer um ou outro trabalho, porque isso tem uma repercussão no salário que eu vou pagar. Então, o que acontece? Quando eu tenho um grande grupo na sociedade com 56%, né, quando eu componho 56% da população e essas pessoas eu atribuo qualidades negativas, eu tenho uma outra porção da sociedade que necessariamente eu vou privilegiar nos processos de poder. Só que esses 56% da sociedade no Brasil também consomem, também comem, também vestem, também vão ao restaurante. Então, a racionalidade do capital, muito embora ela funcione na sua reprodução, mas quando a gente avalia na prática, a longo prazo, ela é ilógica. Mas ela responde a uma lógica interna que permite, obviamente, que os modos de produção econômicos que a gente vê até hoje, enfim, que o capitalismo consiga efetivamente permanecer como um grande sistema, um sistema plástico que, apesar das crises, se reinventa e se reestabelece. Mas é importante observar que a ideia de racismo é uma ideia que está acoplada à maneira pela qual nós exploramos o capital humano e a maneira pela qual, inclusive, nós colocamos à venda as nossas mercadorias. Agora, de que modo? Alessandra. Sim? Estamos no finalzinho do Giro Nordeste, quase no final. Vou pedir para você completar. Só para finalizar, o que eu acho que é importante desse caso é que isso indica a que ponto a gente precisa passar a identificar os atos de racismo. E que bom que o ato foi denunciado e que eu espero, obviamente, que outros empregadores tenham mais atenção à maneira pela qual seus empregadores, seus empregados, vamos dizer assim, se relacionam com o fato da diversidade racial que existe no Brasil. Pois é, o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação da advogada e pesquisadora Alessandra Devuski, diretora do Instituto Luiz Gama. Muito obrigado também aos comunicadores Carla Soraya, da TV Ceará, Nice Lima, da TV Pernambuco, Irlen Souza, da TV Aperipê em Sergipe, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Wesley Mendonça, da TV Antares, no Piauí. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!